Carlos Mendes tem um novo EP, Entre o Sol e a Lua, está em destaque no Diretório de Artistas e hoje visita-nos no Artista da Semana para uma pequena conversa. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no Diretório de Artistas. Arquiteto, ator, cantor, compositor, a arte tinha mesmo de estar na sua vida de alguma maneira, e neste caso de várias. Mas aqui vamos falar mais de música. Lembra-se o que é que o trouxe para a música? Sim, quer dizer, isso é claro, em casa vivia-se um ambiente musical muito forte. A minha mãe era pianista e, portanto, os filhos naturalmente aprenderam todos piano com a professora dela, inclusivamente, e com ela. Portanto, era um ambiente que se vivia, íamos muito assistir a concertos em teatros e ao São Carlos, a ouvir cantar, etc. Portanto, cantava-se em casa, o meu pai cantava fados de Coimbra. E eu, desde muito miúdo, começava também a cantar, a trautear e tal. Portanto, era natural que o objetivo fosse, sobretudo, ligado a isso. Embora, curiosamente, os meus dois irmãos seguiram a medicina, que era o que o meu pai queria, não é? Que fossem todos médicos, ficava todo contente. Mas eu fui a ovelha ranhosa e, portanto, saí exatamente dessa coisa e segui mais o lado da minha mãe, que me empurrou mais para as artes. Quando é que percebe que, além de tudo o resto que acaba por o envolver na arte, mas quando é que percebe que a música tem que estar lá e quando é que começa a fazer qualquer coisa para que isso aconteça? Bom, eu comecei muito cedinho a aprender piano, como lhe disse, não é? Portanto, quer dizer, aquilo, embora fosse uma aprendizagem que não se pode dizer que seja forçada, mas pronto, é um miúdo, anda cá e tal, toca aqui e tal. Portanto, eu queria ir brincar, jogar a bola e tal, e estava ali um bocado agarrado. Mas há uma altura que é aquela altura dos 13 anos, 12, 13 anos, que a gente já está no liceu e na altura em que eu comecei com a atividade musical, utilizava-se muito os grupos de bairro. Quer dizer, a Alameda de Dom Afonso Henriques tinha um grupo, depois os tipos lá embaixo na Barão Sabrosa tinham outro, depois era assim, era tudo, nem era propriamente de garagem, eram bandas de rua. A gente ensaiava nos bancos de jardim. E, portanto, ao passar ali na zona, conheci um grande amigo, que era o Jorge Barreto, que me começou a ensinar a tocar guitarra, que eu não sabia tocar, eu só tocava piano, não é? Portanto, começou-me a ensinar a tocar guitarra e eu passei a fazer, portanto, com ele um duo, porque havia, na altura usava-se muito os duos tipo Everly Brothers e até cá em Portugal os Conchas, não é? E, portanto, nós fazíamos esse tipo de coisa. Só que, entretanto, surge depois aqueles grupos tipo Cliff Richard, Shadows e tal, mais lavadinhos e tal, e começam a surgir esses grupos assim. Em França, o Chá Sauvage, e, portanto, a gente começa a... Mas eu sempre fui muito, muito mais dado à parte vocal do que à parte instrumental. Portanto, eu queria formar um grupo, a minha ideia era formar um grupo em que todos cantassem. Portanto, no princípio dos anos 60 surgiu um grupo em Inglaterra que nos abriu os horizontes a todos, não é? A toda a gente no mundo, foi os Beatles. Portanto, a partir daí formei um grupo chamado Shakes e pronto, e fizemos aí 3 anos de loucura, não é? Foram 3 anos loucos, quer dizer, de trabalho. E, entretanto, acaba por dar o salto, por assim dizer, não é, para uma carreira a solo. Tem também um grande destaque, não é, a partir do Festival da Canção, não é? E há um momento em que então diz, ok, eu estou a fazer música, e nós olhamos para trás e pensamos, o Carlos faz parte de um grupo de pessoas, não é, que estiveram na geração de ouro da música em Portugal, não é? Estiveram na intervenção, na poesia, não é? Na essência da poesia transformada em música. O que é que sente agora olhar para trás e a ver que partilhou com todos esses nomes, Paulo de Carvalho, o Zeca Afonso, enfim, Zé Mário Branco, Ari dos Santos, na parte de escrita. O que é que se sente agora olhar para trás e ver essa gente toda? Então, isso foi uma riqueza, não é? É muito interessante. É o mesmo que provavelmente sentem algumas pessoas que conviveram com o Fernando Pessoa, ou com o António Boto, ou até com o Mário Sá Carneiro. Portanto, eu tenho essa vantagem, quer dizer, e essa felicidade, melhor, de ter conhecido gente que marcou muito as épocas em vários segmentos, quer dizer, desde o teatro à música.
portanto, conhecer o Bernardo Santareno, conhecer enfim, o Gomes Ferreira, o Lopes Graça, toda essa gente, e depois esses outros que falou, o que eu sinto é uma felicidade muito grande, não é? Portanto, é uma bagagem muito grande que se dá a um miúdo poder conviver com essa gente, não é? E aprender, porque, repare, há uma diferença substancial entre a juventude de agora e a nossa juventude. Agora para melhor, logicamente, não é? Porque vocês aprendem tudo o que querem, vão à net e sabem tudo. Não é? Eu hoje, por exemplo, a fazer pesquisa de um programa ou para conhecer uma pessoa, vou à net e a net informa-me de uma data de coisas, dá-me entrevistas, dá-me coisas que essa pessoa fez, etc. E, o mesmo acontece se eu quiser aprender a tocar piano ou guitarra ou cantar ou não sei o quê. Tenho aulas ou americanos ou espanhóis ou brasileiros ou italianos, qualquer pessoa dá essas aulas. No nosso tempo não era assim, a gente tinha que ir para o café e aprender com os mais velhos. Quer dizer, eles falavam, a gente ouvia, aprendia o que é isto, ia para casa, lia, no outro dia vinha e discutia. E na música aquilo havia um que tirava os tons com mais facilidade, de maneira que depois juntava-se no jardim e dizia, pá, olha, tenho este acorde, mais esta música é assim, a outra é assado, e era assim que as coisas funcionavam, não é? Acabou por falar aqui num gap geracional, não é? De há 40 anos para agora, por exemplo. Vamos pensar como é que a música evoluiu, como é que o Carlos sente que a música em Portugal também evoluiu, o que é que mudou para melhor, o que é que mudou para pior, como é que a música está atualmente e quais são as grandes diferenças? Eu acho que uma das grandes diferenças que eu sinto hoje em dia é que hoje existe, digamos, que existiria em Inglaterra eventualmente, não é? Por exemplo, se não fosse o Brian Epstein, provavelmente os Beatles não seriam o que eram. Se não fosse o George Martin, provavelmente eles não seriam o que eram. Porquê? Porque não se lhes tira o mérito, nem a qualidade, nem a genialidade. Mas aquelas duas pessoas foram o que nos indicaram: faz assim, não faças assado, vai por ali, não vais por aqui. Nós, na nossa época, não tínhamos nada disso. Tínhamos uns amigos que diziam que vendiam espetáculos. Se nós tivéssemos muito sucesso na rádio, era fácil vender. Iam como quem vende fruta, iam com a caminhoneta, iam num carro, iam para os sítios, olha, tenho este e aquele outro. Hoje em dia existe muito mais organização nesse aspecto. Existem as produtoras que afinam a pessoa, que lhe dão proteção, porque na minha geração é uma geração muito desprotegida nesse aspecto. Nós fazíamos aquilo que combinávamos os quatro fazer, não é? Embora tivéssemos tido um agente que também ajudava muito, mas eram coisas muito isoladas, não é como agora. Agora há uma grande preocupação de, quando a gente entra no estúdio, de haver alguém que faça os arranjos, que se discuta os arranjos, que se discutam as músicas, que se veja como é que tu vais, como é que apareces, se apareces assim, se apareces assado, se é de ténis, se é todo vestidinho, se é todo penteadinho, né? Quer dizer, há muito esse lado, não só esse lado físico, portanto a parte, digamos, do aspecto, mas também do figurino, digamos assim, mas também depois da música, de poderem afinar as coisas. E é difícil, eu penso que hoje em dia é muito difícil. No meu tempo talvez a dificuldade fosse outra, mas hoje em dia é muito difícil. Quem não tiver ter esse apoio tem muita dificuldade em ultrapassar, quer dizer, o chamado, não é, o que faz produção própria, não é? Aquele tipo que faz a produção própria, eu faço isto, isto, aquilo, tira as fotografias, tira os foguetes e não, faço a festa toda. É muito mais difícil do que se tiver um apoio. Eu sinto que essa é substancialmente uma das grandes diferenças. E depois aquilo que eu disse há bocado, quer dizer, hoje em dia nós tínhamos que ir a um estúdio da Valentino Carvalho com uma série de pistas e não sei o quê e tal. Eu ainda sou do tempo das duas pistas, não é? Que a gente gravava uma pista com o som e outra pista com a voz. E não se podia picar, porque a gente tinha que fazer tudo certo. Se a gente se enganasse no final, repete tudo outra vez. Quer dizer, portanto, hoje em dia é uma coisa extraordinária. Eu tenho um filho que também trabalha nessa área da produção e que eu vejo-os a trabalhar lá com os reggaes e com aquelas coisas todas, os hip-hops e os jazzes e aquelas coisas, e aquilo constrói-se tudo com uma facilidade e uma velocidade que eu às vezes fico doido e digo, quem é que tocou? Não foi ninguém, fui eu que cortei dali, cortei da lá e da lá. Quer dizer, é uma coisa que para mim isto é uma novidade, mas uma novidade fabulosa, porque são instrumentos para a criatividade, são instrumentos que não têm limite. E nós tínhamos o limite da nossa guitarra. Se eu tocasse muito bem guitarra, era capaz de ir um bocadinho mais longe.
portanto tentava apanhar mais acordes e não sei o quê para poder compor coisas melhores. Hoje em dia, quer dizer, nós temos os instrumentos, digamos, que nos dão esses aparelhos todos, essa tecnologia toda, que projeta realmente os artistas a um grau extraordinário. E a música? Deixa-me só fazer um parênteses para não esquecer que existe depois também um lado que é o lado do som. O meu tempo, esqueça, quer dizer, na malta cantávamos em tudo que era sítio. Eu lembro de uma vez na Praça de Torres da Póvoa de Varzim, mas também os tempos eram outros. Com uma aparelhagem relativamente pequena, uma aparelhagem para as vozes e os amplificadores só atrás a tocarem, sem ligação, não havia PA. Aquilo era praticamente o backline. E as pessoas no estádio, lá na Praça de Torres da Póvoa de Varzim, dizerem: isto está muito alto, baixem isso, que a gente está aflito dos ouvidos. Mas não havia PA, portanto, o aparecimento do PA é uma coisa extraordinária, porque aparecem depois, formam-se novos técnicos de som, excelentes, não é? E depois também a luz. E entretanto, nós temos espetáculos fabulosos que a gente vai ver, aí todos, e eu fico muito satisfeito. Eu sinceramente, e isto não digo isto com qualquer demagogia, mas fico muito, mas muito satisfeito quando vejo a malta nova, os mais novos, esses que estão aí entre os 20 e os 40 anos, a fazerem espetáculos de facto fabulosos, de som, de luz, de projeções, de imaginação, quer dizer, uma coisa extraordinária. O Carlos esteve uma série de anos sem ir a estúdio, entretanto vai em 2018, lança a Festa da Vida, vai revisitar canções, não é? E depois tem uma digressão de sucesso, onde as pessoas têm a vontade de acompanhar e de ouvir o Carlos. O que é que, primeiro, porque é que decidiu ir revisitar essas músicas, e depois o que é que sentiu quando percebe que as pessoas ao longo destas décadas e todos estes anos continuam a querer ouvi-lo, a querer acompanhar o seu trabalho? Bom, quer dizer, arrancámos eu digo arrancámos porque foi com a própria Glam que a gente combinou fazer um trabalho portanto, revisitar os êxitos antigos. Eu já não gravava quase há 20 anos, era uma coisa impressionante. Mas depois houve alguém que me perguntou uma vez: mas tu o que é que fazias? Não, fiz muita coisa, quer dizer, continuei a cantar e continuei a representar e a fazer outras coisas, dar aulas, etc. Mas foi ali uma discussão de escolha de músicas, mando esta, mando aquela, faz outra, não sei o quê. Preparou-se esse trabalho, fez essa digressão e não se desvirtuou, que é uma coisa muito importante, é que não se tornou aquilo que nós, quando éramos mais miúdos, chamávamos o Ering moderno, não é? Quer dizer, não se tratou disso, tratou-se de não desvirtuar, portanto eu apareci à imagem daqueles que me gostam de ouvir e que cresceram comigo, não é? Gerações até talvez um bocadinho mais novas, desde os 50, 40 e tais, até depois aos outros, até aos 80. Mas, quer dizer, essa gente não se sentiu desvirtuada porque as músicas que ouviam no seu tempo, pronto, eram diferentes porque eram com orquestras e usava-se esse tempo das orquestras, etc. Mas não foi desvirtuado, foram uns arranjos muito bem feitos, uma produção muito bem feita, uma gravação muito bem feita e, portanto, depois todo o cuidado da fotografia, esse tal lado que nós não tínhamos, não é? Embora ali para o sítio das castanhas, tira uma fotografia em cima do carro das castanhas e tal. A fotografia era bonita, mas não era artística, não provocava nada diferente. E a gente via depois os outros lá fora com fotografias fabulosas, que eram grandes fotógrafos a tirar e aquilo tiravam 1000 para apurar uma, não é? Nós tirávamos 2 para apurar uma. Mas pronto, eu acho que o sucesso desse trabalho que eu sinto, quer dizer, que foi um ressurgimento, não é? Aliás, foi essa mesma a vontade combinada com todos, que era a necessidade de repor a figura, não é? E o cantor no sítio onde estava, sem desvirtuar, evidentemente. E, portanto, eu sinto-me satisfeitíssimo de poder estar aqui com vocês, jovens, a falar daquilo que eu mais gosto, que é a música, não é? Entretanto, mais recentemente, aliás, este mês passado, lança então um EP Entre o Sol e a Lua. Vamos falar um bocadinho deste trabalho. Sim. O Entre o Sol e a Lua é um trabalho com uma certa maturidade. Quer dizer, sobretudo, a Lê na Lua é um tema que é um tema de amor, não é?
mas é um amor, digamos assim, não é o amor dos 15 aos 20 anos, não é? Que eu também já o cantei, não é? É um amor maduro, é um amor que perdura para além de tudo o resto, quer dizer, quando já, posso até dizer, um amor dos avós, não é? Quer dizer, sem ser uma coisa lamecha, é uma coisa apaixonada, uma coisa boa, é a fusão, digamos assim, de duas figuras. Quando há uma frase que eu acho uma frase que me saiu bem, pronto, podia não ter saído, mas é: os teus olhos repousam nos meus e juramos que nunca diremos adeus. Quer dizer, isto digamos, uma espécie do outono da vida, em que a gente olha um para o outro e diz: estamos aqui há tantos anos e que bonito que é a gente poder fazer esta jura, fizemos, ainda continua essa jura. Portanto, esse lado e depois o Entre o Sol e a Lua tem a ver com uma coisa que eu gosto muito do mar. Fiz uns discos sempre a falar no mar e não sei o que do mar, e sempre a cantar no mar e a lua. E curiosamente, a praia tem uma coisa curiosa que você já deve ter reparado. É que há certas alturas em que a gente está na praia e estamos exatamente entre o Sol e a Lua. Quer dizer, está o Sol a pôr, mas já lá está a Lua. Ela está cheinha a Lua. E, portanto, eu sinto muito entre essa luz do Sol, que me dá vontade, que me dá esta vontade de lutar e fazer coisas ainda, e depois essa paixão que a Lua traz, quer dizer, que é aquela coisa bonita da noite, que nós, sobretudo gente que liga com as artes, tem uma grande paixão, porque é à noite. O Mário Zambojal costumava dizer que gosta da noite porque não há moscas. eu gosto da noite porque a noite tem um silêncio muito, muito especial, quer dizer, tem um silêncio muito especial. A gente vai para a rua andar e ouve os passos, se não for de ténis, claro, mas ouve os passos e, portanto, há toda essa riqueza da noite. Portanto, este lado de ficar entre o Sol e a Lua era uma coisa que me deu. Pronto, surgiu-me essa ideia quando estava na praia. Portanto, há um primeiro single que é o Lê na Lua, não é? É o que está neste momento. Existe um outro que é existem mais dois. Um que é dedicado ao mar, que é o mar, não é? Que é completamente dedicado ao mar. É um texto do Joaquim Pessoa. Esse Lê na Lua é um texto meu e o outro também. O outro é o. Ajuda-me, que eu perdi o nome. Neste Barco-Lindo da Canção. Barco-Lindo da Canção, exatamente. Esse texto também é meu, mas isso é uma coisa muito, muito, muito pessoal. É uma coisa, houve um grande pianista que tocou comigo durante muitos anos, foi o José Sarmento, e ele depois faleceu muito cedo, 40 anos, faleceu, e foi um choque muito, muito violento para mim, foi mesmo muito, muito violento. Só lá em casa é que sabem a violência que isso me trouxe. Aliás, levou-me a parar muito em termos da música, e talvez tenha sido uma das coisas que despoltou aquilo que falámos há bocado, mas já que estamos a falar, eu digo, talvez tenha sido isso uma das coisas que despoltou até eu afastar-me um bocado da música. Então construí esse texto para ele. E depois houve uma hipótese falou-se no João Afonso, de quem eu gosto muito, e portanto o João Afonso faz ali um trabalho exemplar e é uma música que lhe serve também muito bem. Eu gosto particularmente dessa música, embora sinta que, ao escolher-se das três músicas, aquela que me parece que é a canção, aquela que a gente pode trautear e que tem uma linguagem bonita, e eu acho que a Lê na Lua tem uma coisa, é a canção que eu mais que eu prefiro, se é que posso preferir uma entre as três, mas esta eu gosto bastante. Foi uma canção que foi construída curiosamente também na praia, quer dizer, tudo se passou, portanto, porque eu gosto muito do mar, eu gosto muito do mar. Mas é assim, foi assim que a gente gravou. Falando aqui, agora, esta é uma pergunta muito ingrata, mas uma vez que falou aqui, se possível haver uma favorita, mas o Carlos ofereceu-nos músicas ao longo dos anos, músicas lindíssimas e que ainda hoje são recordadas e cantadas e conhecidas pelas novas gerações. Há alguma que consiga dizer aquela é a música da minha vida? Não, a música da minha vida não digo, isso não consigo dizer, sinceramente não consigo dizer. É sempre a última, portanto seria a Lê na Lua, seria a última, não é? Ou estas três. Mas eu posso dizer aquela que marcou, não é? Quer dizer que é impossível eu chegar a um sítio qualquer, quer cante ao piano, quer cante com banda, quer faça o que fizer, ou esteja sozinho, ou esteja num restaurante, pedem-me sempre para cantar
A Amélia dos Olhos Doces, quer dizer, ficou uma coisa marcada para toda a vida, não é? Isso é o que é muito bom, não é? É muito bom a gente ter uma música de referência, quer dizer, portanto a pessoa conhecerá sempre, olha, é aquele que cantou a Amélia dos Olhos Doces. Agora, é evidente que é muito difícil dentro de uma série de canções que fiz, são muitas canções, não sei quantas tenho na sociedade de autores, mas para umas 200 talvez, e com músicas para teatro, e canções para teatro, e canções para cinema, e não sei o quê, que eu fiz muita coisa dessas também. Não consigo. Eu gosto particularmente desta música da Lena Lu, gosto particularmente. É uma música que é uma música inspirada, é uma música, eu acho que é um despojar como é que eu ia te explicar? Eu já sei o suficiente de harmonia e técnica pianística, etc., para fazer coisas muito complicadas, não é? Mas eu acho que consegui fazer o que é mais difícil de fazer em quem sabe, em quem já sabe alguma coisa, é descodificar tudo isso e fazer depois uma coisa do mais simples que há. Porque aquilo é uma canção que qualquer pessoa poderia fazer. Quer dizer, não tem problema nenhum de dificuldade nenhuma em acordes, não tem nada, é uma repetição da melodia, é praticamente uma repetição. Agora, toda ela funciona muito bem. Estamos agora a falar de um feedback que neste momento já existe, já podemos dizer que há um feedback, ou ainda é cedo para falar de o que é que está a receber? Quer dizer, para mim, no meio da rua, e as pessoas que me falam através da net, etc., dizem, quer dizer, gostam imenso, não é? Quer dizer, sentem-se apaixonadíssimas e não sei o quê, porque eu tenho, curiosamente, tenho mais público feminino do que masculino, não é? Mas isso foi sempre assim, desde miúdo. E portanto, tenho muitas referências. Quando a música começou a aparecer nas plataformas, começaram as pessoas a ouvir e a dizer: é bonita, coisa tão bonita, não sei o quê. Eu até chorei, eu até isto, eu até aquilo, isto é uma paixão. Ai, quem me dera ter esta paixão, ai, quem não sei o quê. Pronto, há uma série de coisas, mas eu penso que de todas elas, não quer dizer que as outras não mereçam o mesmo, não é? Quer dizer, o Mar, por exemplo, é uma canção muito bem arranjada, muito bem feita, mas as pessoas dirigem-se muito para o feedback. É muito bom, é muito positivo. Para quem já leva como eu 50 e tal anos disto, é muito bom ter assim uma canção que de repente agora dá assim um salto, não é? É muito bom, é o feedback. E o que é que se segue agora? O que é que vamos ter? É muito cedo. Não, agora segue espetáculos e coisas, não é? Isso evidentemente. Mas o que se vai seguir é continuar a fazer coisas e fazer espetáculos. Eu gosto muito do palco. Gosto muito de estar. Não sou muito de grandes dimensões, faz-me um bocado de confusão. Já fui. Quando tinha aquela banda do Triângulo do Mar, cantávamos milhares de pessoas, aquilo era festas do Avante e não sei o que, tudo cheio de gente. Mas eu hoje gosto mais de uma certa intimidade. Quer dizer, e faço muitos concertos com só voz e piano, eu a tocar e a cantar, e portanto uma espécie. Eu às vezes costumo dizer que é uma espécie de uma stand-up musical, quer dizer, em que eu conto histórias e vou cantando e tal. E portanto vamos fazendo isto e vamos fazendo também trabalhos como temos feito até agora com o grupo que eu tenho, que é um trio, não é? Que são 2 teclados e um violoncelo. E pronto, e vamos fazendo esses concertos todos, estão alguns já marcados. E pronto. E vamos fazendo, agora nesta fase da vida a gente vai deixando de andar. Agora o barco vai andando devagarinho entre o sol e a lua. Exatamente, faz sentido. Só uma última pergunta. O Carlos neste momento está com o programa da SPA, Autores. Tem com certeza a noção da importância, se calhar melhor do que muita gente, tem com certeza da importância dos autores na música. Este é um desafio muito interessante para si. Quer dizer, é um desafio bastante importante, porque eu já não fazia televisão há muitos anos, não é? Portanto, a última vez que fiz televisão foi na RTP Internacional, um programa também mais ou menos parecido com isto, mas não era com atores, eram convidados dos mais variados, quer dizer. Aqui é uma questão só de autores. É um desafio grande, não é? É um desafio, sobretudo, há uma coisa interessante, e você deve saber isso perfeitamente, porque também o faz, é que através das pessoas que lá vão, a gente vai sabendo mais, porque leva-se lá um pintor
não se conhece a pintura deles, ou um grafite ou qualquer coisa, ou um músico que não se conhece bem, não é? Eu, por exemplo, no outro dia levei lá uma cantora que era a Rita Red Shoes, eu conhecia mal a Rita Red Shoes, e portanto deu-me para conhecer melhor, como foi lá a Áurea, como foram lá muitos outros cantores, não é? Como, por exemplo, fizemos um programa de homenagem à Amália, e eu fiquei a saber, tive que ler praticamente uma biografia dela, do Vítor Pavão dos Santos, e fiquei a saber imensas coisas sobre a Amália. E, portanto, esse para mim é o lado melhor, porque o resto é uma conversa, não é? Uma convivência, estamos ali à conversa, as pessoas, de um modo geral, só apanhei 1 ou 2 casos em que a gente faz a pergunta e a pessoa diz, pois, sim, talvez, amanhã, fala lá mais um bocadinho, sei se não dá. Mas como eu tenho sempre aquela possibilidade de ir até ao piano, quer dizer, se aquilo começar a escorregar um bocado, ok, então vou cantar enquanto pensas aí o que é que deves dizer e tal. Mas aquilo é feito com um ar muito de conversa e muito em casa, quer dizer. Agora, é um desafio engraçado que eu gosto bastante de o fazer, não é? Gosto bastante de fazer. Onde é que as pessoas acompanham ou podem acompanhar a carreira? Portanto, o que é que o Carlos vai fazendo? Há aí a nível digital, por exemplo, uma página do Facebook? Tenho uma página de Facebook, tenho aliás duas páginas, uma página que é mais pessoal, não é? E depois há uma página que está com a Glam, em que vem praticamente todos os espetáculos que vou fazer. É sempre anunciado, ou na minha página, ou nessa página, ou até há uma outra que fizeram, que é o grupo dos amigos do Carlos Mendes. E eles, vai-se ponto. Eu utilizo muito o Facebook, utilizo bastante o Facebook, mais até que o Instagram. O Facebook permite-me pôr os cartazes e pôr músicas e não sei o quê, e provocar ali uma série de gente. Pronto, e como tenho um naipe de amigos amigos visuais, não é? Muito grande, eles ficam a saber que, por exemplo, no dia 7 que vou para os Açores, depois no dia 15 ou 19, não sei o que, vou para o Porto, depois não sei, e eles vão ficando a saber o que está a passar, não é? Aliás, isto é a grande diferença. Saber mexer nessas coisas, que eu não sei mexer muito bem, mas já lá vou, pedindo aos filhos e tal, ajuda-me lá, como é que é isto. Mas essas são as grandes vantagens que a juventude tem hoje, e felizmente, porque tem esses instrumentos todos para fazer a divulgação dos seus trabalhos, das coisas. E eu, no outro dia, fiquei espantado, que eu tenho um filho, os meus filhos todos estão ligados à música e ao som e ao teatro e não sei o quê e tal. Mas há um que canta, que é o mais novo, e no outro dia fiquei espantadíssimo porque entrei lá no estúdio e ele estava a cantar uma coisa em brasileiro e depois disse, pai, então não podes entrar, pá, estava vermelho e não sei o quê, pá, desculpa lá o que aconteceu. Ele estava então a gravar com uma orquestra que está no Brasil. Quer dizer, é uma coisa de loucos, quer dizer. E eu depois não estava a perceber o que é que estava a passar. Julguei que ele tinha uma coisa para mandar para o Brasil. Ele disse, não, está um gajo no Brasil, exatamente, a dizer para eu cantar para ele. Está bem, então pronto, ok, desculpa lá. Quer dizer, estas coisas são extraordinárias, não é? Quer dizer, hoje em dia o mundo é uma coisa que... eu lembro, quando arranquei, quando nós tivemos que cantar para Paris, quando os Shakes foram para Paris, em 66, o que é que foi, no inverno de 66, era uma sensação de ir para um mundo novo, não é? Uma coisa completamente diferente. E chegar ali e ver uma diferença. Paris, a diferença que existe entre Paris e Lisboa é a mesma que existe hoje entre, digamos, Lisboa e, sei lá, e uma aldeia mais recôndita no interior do país. E, portanto, a dificuldade que a gente tinha de arranjar um disco dos tipos que a gente gostava e não sei o que era dificílimo, não é? Ou tínhamos que ouvir programas de rádio, ou ir à rádio e pedir a eles. Agora é bestial, pá. A gente põe lá o fulano tal, não sei o quê, e vai, está ao vivo e tudo, e não sei o quê. Mas os acordes onde é que estão? Está aqui e tal. E, portanto, isto é maravilhoso, pá. Só tenho pena de não poder viver até aos 150 anos, porque é para usufruir de coisas que vêm aí fabulosas, não é? Deve ser coisas fabulosas. Carlos, muito obrigado pela sua presença e a continuação desta carreira magnífica que tem tido.